estamos no ar com mais um programa Cenário Entrevista, feito especialmente para você aqui pelo canal 8.2 da Rede TV Onda Digital e também pelo nosso canal Cenário Amazônia, no nosso YouTube. Então, duas opções aí para você acompanhar a nossa programação toda segunda-feira às 10 da noite. Hoje nosso convidado é um convidado bem especial, com ele que é professor, produtor, artista, nascido no Ceará, mas já está aqui em Manaus há mais ou menos 20 anos. É conhecido por ser um dos principais articuladores do cenário cultural na capital amazonense e também por promover a movimentação ali cultural ali na região do centro histórico da cidade, deixando o local mais mágico, cheio de histórias para contar. É mestre em Letras e Artes pela Universidade do Estado do Amazonas, possui graduação em dança também pela UEA, ainda é graduado em pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará. Seja muito bem-vindo, João Fernandes. Eu que agradeço a oportunidade de falar. Acho que é sempre importante esses encontros, né? Eu acho que os lugares para que a gente possa divulgar, claro, divulgar o meu trabalho, mas mais do que isso, construir ainda mais uma relação para que mais pessoas, bem como você falou, para que mais pessoas possam também escolher o centro, né, da cidade para esse lugar dessa reconstrução da memória, da história, né, do processo identitário. E isso não descaracteriza o resto da cidade, né, mas aí cada um escolhe um lugar, né, esse espaço que a gente habita e transforma espaço em lugar, porque quando a gente humaniza, quando a gente cria essa relação, a gente constrói novas possibilidades. Maravilha, muito obrigada por aceitar bater esse papo aqui conosco. E eu já começo, gente, perguntando aqui para você e para você de casa conhecer melhor o João. Para quem não sabe, o João, ele é diretor, né, geral do Centro Cultural Casarão de Ideias. Mas antes de a gente chegar no Casarão de Ideias, que caiu nos braços do povo aqui no Amazonas, que é super respeitado e que fomenta muito bem o âmbito cultural, a gente gostaria de te conhecer mais. João, a gente vai começar aqui sabendo um pouco mais da sua chegada até Manaus. O que te fez vir para a terra de Barés e o que te fez permanecer aqui na capital? Então, eu na verdade, eu conheci Manaus, já conhecia Manaus pelos canais de TV, né? Uhum. Na verdade, eu sou do interior do Ceará e quando começou, né, as primeiras produções que saíam do âmbito, né, e ganhavam as TVs abertas, então a gente via, né, tinha um programa que era muita água e muita música, né? Então era a imagem que chegava para a gente lá no Ceará, né? Depois disso, a relação com o Festival Folclórico, que não era, né, uma transmissão, mas que a gente via recortes, até porque a televisão ela tinha ali blocos para isso. E aí, em 2002, eu tive, né, um contato com uma pessoa daqui. 2002 eu vim na época da Feira do Tururi. Olha! Né, acho que outubro, né, acho que sim, outubro. E aí, 2003, eu resolvi vir para cá. Voltou? Né? E aí resolvi vir e ficar na cidade. Acho que a relação, acho que é isso, né? Quando você chega naquele lugar e você não se sente estrangeiro, né? Se sentiu acolhido? Eu me senti acolhido, me senti ali completamente diluído dentro da cidade. Que legal. Porque eu sempre morei nos centros da cidade, né? Em Crateús eu morava no centro, em Fortaleza eu morava no centro, morava do lado do Teatro José de Alencar. E aqui eu vim morar do lado do Teatro Amazonas, da cidade de Manaus, né? Então eu sempre tive muito essa relação com o centro, então não estou ali no centro por acaso, né? Eu ando o centro todo a pé, às vezes eu estou no casarão, vou lá no mercado, desço ali a Marechal Deodoro, já chego lá, pego, compro a coisa, volto. Então acho que também é muito isso, eu sempre me senti, sei o nome das ruas, sei o nome, então assim, eu acho que eu sempre já me senti daqui, né? E eu acho que também, por esse acolhimento, tudo que eu construí culturalmente é meio que uma forma de devolver para a cidade a relação de amor e de cuidado, né? Então o acolhimento foi um fator meio que fundamental para você gostar e permanecer aqui na cidade. Eu acho que sim, né? Eu acho que isso é bem importante, né? De como eu fui observando, sentindo a cidade, ao mesmo tempo que tinha uma parte da cidade que não estava muito afim, tinha outra parte da cidade que está. Eu acho que Manaus nunca vai mudar isso, né? Essa sui generalidade, né? Essa bipolaridade de chove e faz calor.
Mas isso me fez sentir o desejo de colaborar, né? Eu acho que isso foi muito importante para colaborar mesmo inicialmente antes do casarão, né? Quando eu vou para o UEA, enquanto aluno, me insiro nos grupos de teatro, de dança da cidade. E aí vai mergulhando nessa realidade, né? Já vinha com uma formação do teatro, da qual eu já fazia no Ceará, né? Então eu já tinha uma bagagem de iluminação, de cenografia, de tudo mais, de estar na cena, de dirigir. E aí eu vou na universidade também, vou encontrando os pares, porque eu acho que também é isso, né? Tenho relações que eu comecei há 20 anos e até hoje eu mantenho a mesma relação. Bom, né? Sou até padrinho de filhos de casal que a gente estudou junto. Então acho que também foi isso. Né? Eu me encontrei e essas relações acho que formam a gente enquanto lugar, né? O que a gente constrói com o outro, a relação, né? E tudo isso. Então foi me fazendo ficar. Então assim, em nenhum momento, né, eu titubeei e disse, eu vou voltar para o Ceará. Não me passou. Não foi paixão à primeira vista. Nunca me passou assim. Embora eu já tenha tido a oportunidade de voltar para o Ceará, de trabalhar em São Paulo, de ir para outros lugares a convite de instituições, né? Eu sempre, não, gente, vou aí, contribuo, mas quero voltar e ficar em Manaus. Tem alguém né? da família de lá que veio para cá contigo, te acompanhou? Não, eu vim só, e já vieram pessoas, mas eu vim só e permaneci só. Me diz uma coisa, como que a arte entrou na tua vida de forma com que ela se tornasse a tua vida mesmo, o teu ganha-pão, a tua existência, né, enquanto profissional, e não de forma complementar como geralmente é, né? A gente precisa da arte para a nossa manutenção de saúde social, de convivência, mas você faz da arte a sua existência, o seu ganha-pão. Como foi? Como é que ela entrou na tua vida nesse sentido? Então assim, eu sou realmente um profissional, né, da arte. Por mais que seja assim, dou aula de arte, né? Então assim, eu nunca pensei também em outra profissão, né? Ou no meu tempo, né, vago, eu vou fazer alguma coisa de arte. Uma música, não, sempre foi, 24 horas vivendo, sempre foi isso, né? E isso começou, outro dia eu estava falando, isso começou ainda, né, inicia amadoramente, né? No meu ensino fundamental, 6ª série, 7ª série, as feiras de ciência. Aí as feiras de ciência saem daquele caráter científico e passa a ter uma coisa cultural. Vamos ter uma dança, vamos ter uma peça. Né? Aí eu já falava mais, já me articulava mais. Tem o João da 7ª série, tem não sei mais o quê. Então assim, você assume essa relação. E aí, nas cidades do interior, tinham jogos estudantis. E o que acontecia? As escolas particulares, elas contratavam atletas das escolas públicas. Então, aquele bom nadador, o bom corredor, a pessoa que jogava futsal, as escolas particulares davam bolsa para esses alunos estudarem e, na época do campeonato, jogarem. Então, começa também na parte cultural. Então, também tinha prêmios culturais. E aí foi minha primeira relação profissional. Eu termino a 8ª série, na minha escola só tinha até a 8ª, e eu sou convidado a ir para uma escola particular, ganhando uma bolsa de estudo para fazer teatro. Inicialmente era para fazer teatro, né? Então, assim, o meu grupo, nós 5 de uma escola, fomos chamados para essa escola para fazer o 2º grau todo, com bolsa, para a gente fazer teatro e a escola ganhar os prêmios. Que maravilha. Tinha uma coisa de competição. E, paralelo a isso, a gente ia fazendo outras coisas. Então, assim, eu fui fazendo isso durante o 2º grau, aí começa com dança, com teatro, vai fazendo todas isso. Isso, e você vai fazendo. E, ao mesmo tempo, a gente já monta um grupo profissional na cidade, de fazer pequenas apresentações, de coisas desse tipo. E aí já eu estava ali estabelecido profissionalmente que eu ia fazer aquilo. Então, né? Foi meio que natural, né? Foi se destacando. Isso, e aí eu termino, quando eu estava fazendo o 2º grau nessa escola particular, eu também fiz um 2º grau de magistério, que era aquele que antigamente existia para professor, né? Então eu termino o 2º grau do científico e o 2º grau do magistério mais ou menos próximo, com 16, 17 anos. E aí eu faço um concurso e no mesmo ano eu prestei vestibular para pedagogia. Então eu passei no vestibular para pedagogia e passei no meu primeiro concurso público para ser professor. Tudo, né? Muito novo, né, João? 17 anos, 18 eu já assumi uma sala de aula, né? A minha carteira assinada. Meu Deus, que né? Até, né? Outro dia eu fui juntar com o tempo de UEA, né? Porque pelo tempo eu já posso me aposentar.
Mas assim, foi meu primeiro, né, minha primeira carteira assinada, 1998, como professor de primeira a quarta série. Então eu fiquei um tempo, era fora da minha cidade, eu andava, mas né, me transportava, deslocava 40 quilômetros para dar aula. Caramba. E aí voltava no final do dia porque a faculdade era à noite. Então eu fazia isso quase todo dia. E a minha cidade recebe um programa que era do governo do estado do Ceará, que era um programa de saúde, educação e de psicologia, uma coisa assim. E a parte de cultura, né? E a parte de cultura era construir uma biblioteca e construir um anfiteatro na minha cidade. Só que já tinha um anfiteatro. E aí o prefeito da época disse, não, eu não quero um anfiteatro, eu quero um teatro. E aí o governo, então você tem que fazer uma contrapartida financeira para construir o teatro. E então, em 99, se constrói um teatro em Crateús, Teatro Municipal Rosa Moraes, que é uma artista plástica da cidade. E como eu era funcionário público, já me convidam, como eu já era de teatro, para ser o diretor do teatro. Então, com 19, 20, né? Mais ou menos aí, eu já era diretor do teatro Rosa Moraes, com o compromisso de fomentar a cidade. Então você assumiu responsabilidades de peso já bem novo, Sim, né? Sempre bem muito novo. Me diz uma coisa, você falou aí da sua formação pedagógica, eu vi aqui que você tem a formação pedagógica. Esse preparo na formação no âmbito pedagógico te auxilia na formulação de atividades culturais hoje de qualidade? Tu acha que isso foi uma base também para que com o tempo você conseguisse conciliar os dois mundos e devolver para a população algo de mais qualidade ainda? Eu tenho certeza disso, porque assim, hoje todos os grandes projetos, né, todos eles têm um lado de ações formativas, né? Então, a pedagogia na minha época era uma pedagogia polivalente. Né? Hoje você tem as áreas específicas, é formado em teatro, em dança, música. Na minha época era pedagogia polivalente. Eu dava aula para menino de primeira a quarta série, todas as disciplinas. Né? Então, assim, o meu olhar, não que isso desmereça a formação individual hoje. Mas naquela época, meu olhar me possibilitava perceber mais. Ser mais plural. Né? Então, eu tinha aluno de primeira série, mas eu tinha aluno de quarta, eu tinha aluno de terceira, eu dava português, matemática, estudos sociais e ciências. Você estava falando para mim essa semana. E aí, então, assim, né, bem velho. Então, assim, e aí depois é que surge artes, mais lá na frente, arte e educação. Então, eu atravessei todas essas fases, mas eu sempre entendi que o meu olhar pedagógico de professor me orientava nesse sentido principal de observação. Porque na sala de aula você é um professor, um bom professor, um professor observador, né? Que é um professor que percebe o avanço do aluno, a dificuldade, né? E tem isso, uma sala com 40 pessoas é difícil. Claro, é super difícil. Sim. Mas por isso, né, a gente necessita dessa valorização da educação no sentido de ampliar, de possibilitar atividades. Mas na sala de aula eu consigo acompanhar aquela história daquele aluno. E quando eu trago isso para o casarão e para os projetos, é muito isso. Né? Eu fico observando, eu sou uma pessoa que observo muito, claro, por natureza, mas eu fico pensando, o que aquela atividade pode proporcionar para além? Né? E aí é uma coisa que muitas vezes não é planejado, porque você não vai saber o resultado, mas minimamente é uma metodologia flexível, que eu estou ali e que em algum momento aquilo pode acontecer ou não, mas se acontece, ok, se não acontece, como eu resolvo? Isso é uma prática pedagógica, né? De como eu me organizo. Então isso vem para a minha vida, pedagogicamente mesmo, né? A questão das leituras, a questão da formação continuada, que essa é uma coisa que a gente ouvia naquela época enquanto professor, né? Buscar a formação continuada, encontrar outros mecanismos, outras metodologias e tudo mais. Então, se você pega os grandes espaços culturais, os grandes museus, as grandes galerias, todas vai ter uma ala de formação. Preparar o professor e o aluno para ir visitar aquela exposição, como é que volta para a escola, dali o que desdobra, né, e naquela época também surgia os parâmetros curriculares, os temas transversais, já se falava em meio ambiente.
em sexualidade, né? Então assim, como professor, eu acho, e aí eu como professor, como artista, eu consigo transitar nesses lugares, nesses atravessamentos, e mais do que isso, eu consigo perceber as transversalidades naquilo que eu faço. Isso agrega muito. Antes da gente chegar no Casarão de Ideias, que eu sei que quem está assistindo também quer saber muito sobre o Casarão, é pauta, a gente sabe disso. Eu gostaria que você compartilhasse conosco outros trabalhos desenvolvidos no âmbito cultural aqui em Manaus. A gente sabe que você veio, se apaixonou, ficou, mas antes da existência do Casarão houve também uma jornada, eu creio que também no âmbito da cultura. Tem, assim, algo que anteceda o Casarão que você também acha, que você considera que tenha sido fundamental para que posteriormente o Casarão viesse a surgir? Então, eu acho que assim, eu dei aula no Cláudio Santoro, né? Quando o Cláudio Santoro surgiu, não no primeiro formato, que foi aqui no Largo, mas quando o Cláudio Santoro vai para o Sambódromo, né? Eu já tinha uma formação de teatro, então eu fui uma das pessoas que também participei ali daquela construção. Você deu aula de quê lá, João? Dava aula de teatro. Teatro né? mesmo. De teatro, iniciação ao teatro, história do teatro, história do teatro brasileiro. Então eu participava desse movimento dentro já no sentido de formação, né? De articulação. Participei de diversos momentos, eu lembro... Não lembro qual era. Destacar, fica à vontade. Eu não lembro qual foi o ano, mas nós fizemos um aniversário de Manaus que foi na Ponta Negra, que foi uma ópera rock do Márcio Souza, né? Eu não lembro qual o ano, mas por aí, 2006. Então assim, eu já participava da relação com a cidade, com grupos, né? Aí a gente tinha uma companhia de teatro que chamava Companhia de Ideias, que surge antes do Casarão. Então, com essa companhia de teatro, eu ganhei prêmios no Festival de Teatro. Nós fomos o primeiro grupo a fazer um projeto do SESC, chamado SESC Amazônia das Artes. Em 2008, nós fizemos todas as capitais da Amazônia Legal. Né? Nossa, então, que legal, assim, um projeto grandioso. Esse do SESC ainda tem até hoje. Então, assim, eu já estava ali muito inserido e tudo isso foi me dando uma relação de tranquilidade para pensar como eu poderia me fortalecer no sentido de, e agora o que a gente resolve, né? Então, o Casarão começa também dessa observação, de perceber a cidade ali, essa jornada, de perceber a cidade com lacunas, de perceber espaços, né? E aí eu também fiz um trabalho para o Corpo de Dança do Amazonas no Festival de Ópera, que eles fizeram Romeu e Julieta. Então, por exemplo, na época eu fiz todas as máscaras. Então, assim, eu já estava ali em diversos lugares, mais anonimamente, né? Anonimamente, quando eu digo em relação ao que o meu nome transita hoje na cidade, mas já estava com todas essas relações, já muito estabelecidas. Muito bom. Você está conhecendo aí um pouco da história do João Fernandes, ele que é diretor-geral do Casarão de Ideias e também um fomentador da cultura aqui na nossa capital. Fica aí que daqui a pouco a gente volta com mais histórias, está muito legal, não sai daí. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje, queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recortes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações.
E nossas pautas você já conhece bem. Povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos. De volta com o programa Cenário e Entrevista, ainda conversando aqui, tendo esse bate-papo com o produtor cultural João Fernandes, ele que está explicando aqui pra gente, contando um pouco da sua jornada. E agora, João, a gente vai falar finalmente sobre a Menina dos Olhos, atualmente das atividades culturais realizadas ali no centro da cidade, o Centro Cultural Casarão de Ideias, que a gente já falou aqui que é um sucesso, né? Eu queria que você contasse pra gente o que é de fato o Casarão, ao que ele se propõe e como ele foi pensado. Eu sei que são 3 perguntas, é muita coisa, mas eu acho que você vai conseguir aí concatenar bem. Da última para a primeira. Então, o Casarão de Ideias, como a gente falou anteriormente, ele é a relação desse primeiro bloco da minha estadia aqui, né? Então, o Casarão, ele surge em 2010, né? Uau. E aí ele surge com essa necessidade, porque eu entendia que eu estava fazendo coisas, mas essas coisas ficavam soltas na hora de saber qual o endereço que eu encontro tudo isso. Então passava a ter uma coisa disso, né? Eu via a necessidade de ter um CEP. Centralizar. De ter um endereço, um número. Então, o Casarão de Ideias, ele surge inicialmente para ser o meu escritório, né? E também um espaço de ensaio, de atividades do próprio grupo. Então, nesse ano também, 2007, eu me institucionalizo enquanto CNPJ. Porque eu entendia que era importante também essa etapa da profissionalização. Sim. Então, o Casarão de Ideias, né, surge nesse momento, enquanto CNPJ também. E aí, era muito isso. 2010, na verdade, junto com o Casarão, surgiu um projeto que a gente tem até hoje, que é o Mova-se Festival de Dança. Ah, sim. Né? Então, o Festival de Dança, o Mova-se, ele ganhou um edital da Caixa Cultural, que acabou de voltar aos editais da Caixa depois de 4 anos. Os editais voltam, né? Então, nós ganhamos um edital e aí eu disse assim, gente, mas se esse pessoal quiser vir conversar com a gente... Onde nos encontrar? Onde nós vamos nos encontrar? Naquela época não tinha cowork, não tinha nada disso. E aí eu disse, não, acho que a gente precisa, então, se organizar mesmo. Né? Eu digo, a gente, era eu comigo mesmo, essa conversa. E, claro, tinha algumas pessoas que estavam ali próximas, mas a responsabilidade era minha, do aluguel, do equipamento, de tudo. Então, o Casarão surge em 2010, em abril de 2010. Então, tá de aniversário esse mês. Tá, foi o mês de aniversário, por isso todas essas comemorações na rua. Então, a gente surge e na Monsenhor Coutinho, que já era ali perto do teatro, né? De lá também é que vem o nome, porque a gente, qual o nome? Como é que vai ser o nome do espaço? E aí a gente alugou uma casa na Monsenhor Coutinho, que ela era curta, mas era uma fachada grande. Então eu disse, gente, isso aqui é um casarão. Aí alguém, pronto, como já era o nome do grupo, já era Companhia de Ideias, então pronto, vai ficar Casarão de Ideias. E assim... super colou, ficou muito comercial. E assim e aí foi batizado e ficou naquele momento, né? E aí o Casarão de Ideias, como eu falei, fica sendo nosso do grupo. Outros grupos começam a pedir para ensaiar. Então eu já começava a dizer, acho que não vai mais ser só nosso. E aí, eu quero apresentar, lá tinha um porão. Deixa eu fazer um experimento teatral no porão. Aí já criou uma programação. Aí foi juntando, aí eu peguei meus livros, levei para lá. Então vamos fazer aqui uma salinha com um café. Aí pronto, aí já o Casarão deixa de ser meu, né, mesmo, né, enquanto gestão, e passa a ser já de um coletivo de pessoas. E aí começa, um fotógrafo vai lá, vai alguém para fazer um filme, e assim, aí o Casarão começa a ser esse lugar de resistência cultural no centro da cidade. E ainda na Monsenhor? Não, ainda na Monsenhor,
que eu fiquei até 2015. Eu amplio, porque aí fica o casarão de um lado e de frente eu faço uma sala de espetáculo, só era atravessar a rua, ficava ali. E aí em 2016 paro as atividades lá, né, na Monsenhor Coutinho, e foco para a minha mudança que foi para Barroso. Por que resolveu ir para Barroso? Então, a gente queria, na verdade, fazer um investimento de compra na casa da Monsenhor Coutinho. E o proprietário não quis. E aí, como estava, né, nessa coisa, vai continuar aqui, não vai, então eu preferi sair para esse lugar que estava lá, que estava começando uma reforma, né, na Barroso, pegar, ajudar no investimento e já construir um espaço que pudesse agregar o que eu pensava como casarão. Então, assim, lá na Monsenhor Coutinho, a gente tinha atividades de teatro e dança apenas. Então, era um público reduzido, né? Um nicho mais fechado. Não estava ali no entorno dos transeuntes, daquela relação com o Largo de São Sebastião. E a Barroso poderia ser essa notoriedade que é, né? Então, assim, fazer o projeto lá fora do DEC, aí lá para Barroso, a coisa da sala de cinema, da galeria, então assim, o café, então assim, eu fui percebendo potencialidades, aí já virou foi um complexo. Já virou uma coisa também, a minha visão de gestor, né, de empreendedor, já ampliava da observação, eu percebia, opa, aqui dá para ter isso, opa, dá para fazer um café, dá para fazer, então assim, eu fui pensando, claro, que eu tenho uma grande limitação, que é o espaço físico, né, isso me limita, mas não me impossibilita. Daí a gente começa a ir para a rua. Ocupar Barroso. E aí ocupar Barroso já foi também disso. Gente, aqui dentro já não cabe. E agora? E agora? Então, aí a gente começou com o projeto do Te Encontro na Barroso. Sim. Né? Te Encontro da Barroso, na verdade, que ela vai ser uma coisa, uma brincadeira simples. Não é mais brincadeira. Ganha uma notoriedade gigante. E aí, pelo nosso processo de observação, de curadoria, né, dos artistas, do pessoal, dos empreendedores, isso ganhou uma coisa muito já, ao mesmo tempo que nós fizemos 2 edições no mesmo ano, bem próximas, ganhou uma coisa assim de carisma, de cara das pessoas, e aí agora a gente fez, na comemoração dos 13 anos, fizemos uma programação interna, mas o Festival Literário do Centro... Foi sucesso, mais de 8 mil pessoas? Mais de 8 mil pessoas, e foi assim, uma forma de comemorar esses 13 anos, e agora de calendarizar os eventos de rua. Não dá um medo de, enquanto gestor, aquilo sair do controle, de falar, meu Deus, é mais gente do que a gente esperava. Não dá um medinho, não? Assim, não. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade, né? E aí é tanto que na última palestra, que foi do Krenak, por exemplo, eu peguei todos os bombeiros e trouxe por perto do palco. Eu digo, olha, fica aqui, porque se acontecer alguma coisa, aqui é mais fácil a gente ter para onde sair, que era a parte de trás. Né? Então, claro que quando a gente vai fazer o projeto da rua, a gente vai logo fazendo isso, né? Onde vai ser o palco? Quais são as rotas de fuga? Para onde vai? Para onde vem? Tudo isso a então, gente... Você conta com todo um trabalho técnico. Já tem um trabalho técnico pensado para isso, na pior das hipóteses. Né? Então a gente, assim como nessa, agora a gente montou muitas tendas, porque podia chover. Então assim, a gente termina fazendo também um trabalho mesmo técnico de diminuir ao máximo os riscos de qualquer natureza, né? De qualquer sinistro. Seja um acidente com alguém, seja um tumulto, seja a chuva, né? Então a gente trabalha com o humano e com os fatores da natureza, porque eu acho que é o risco de todo mundo que faz evento, na verdade, né? Mas a gente tem uma responsabilidade maior, porque ali tem criança, tem senhores, tem um público que é misto, né? Um público que é misto, então você tem uma outra relação, né? E assim, mas o casarão é isso, aí o casarão é esse centro cultural que é privado, é um espaço que é meu, né? Não tem nenhuma parceria com o poder público, seja nenhuma das esferas diretamente. Esses parceiros públicos ou privados, eles entram ali em determinado projeto, saem, voltam. Então, assim, não tem... Não é algo preso, não, né? É algo... Isso é bacana porque eu tenho uma tranquilidade nesse sentido de curadoria, de pensamento, mas, ao mesmo tempo, o casarão já tem uma referência que poderia receber mais investimentos do setor público pelo que a gente faz para o público, para a cidade, né? Então, assim, a gente hoje...
se a gente for pensar, o que a gente tem de equipamento cultural? O Teatro Amazonas e ali o entorno ali, os espaços, que é um museu, que é uma galeria, mas assim, o Casarão ele transborda isso, né? Porque nós temos a questão do acervo, o cinema, os eventos, os shows, né? Uma programação, então assim, hoje a gente termina sendo, né? E é tanto que muita gente termina achando que é um espaço público, né? Então muita gente pergunta, e também não é desmérito, mas é uma coisa que para a gente é difícil, né? Essa ideia da manutenção, essa ideia de pensar em investimento, mas é também nesse lugar que a gente vai criando uma relação mesmo também até artística, né? Você tem uma equipe que lhe ajuda? Como funciona? Hoje nós somos 9 pessoas que trabalham no Casarão, né? Diretamente. Diretamente lá, diretamente. E aí tem pessoas paralelas, assessoria de comunicação, designer, que aí são pessoas que trabalham... São acionadas quando precisa... Para os eventos. Mas fixo, nós temos 9 pessoas que estão lá. E aí pensando programação do cinema, dos artistas, fazendo borderô, de quanto deu bilheteria de cinema, essa parte administrativa. Então tudo isso, né, eu sozinho hoje não conseguiria de forma nenhuma fazer isso. E os eventos, além da equipe toda do Casarão, geralmente a gente tem toda uma equipe a mais. Então, por exemplo, num evento como aquele do Festival Literário, a gente tinha ali 35 pessoas além da minha equipe. Então, era desde técnico de som, técnico de áudio, bombeiros, segurança, pessoal que fica encarregado, limpeza, né? Então, assim, todos esses profissionais que a gente contrata também em determinados momentos para esses eventos. Maravilha. Eu ia te perguntar, mas de certa forma você já respondeu, mas eu quero reforçar. Quando foi que você se deu conta que, na realidade, o projeto já era um sucesso, né? Que você falou, meu Deus, o Casarão já se estabeleceu, é um projeto real, já é sucesso de fato, já tem essa produção cultural no Estado a um ponto de convergência positiva no mercado nortista. Quando foi que você se deu conta de que ali, pronto, a partir de agora nós estamos estabelecidos aqui como um ponto de referência cultural? Olha, eu acho que isso diariamente a gente é surpreendido. Todo dia, assim, uma coisa desperta. Não sei se tem... Eu acho que quando... eu acho que assim, eu acho que não sei por data, mas vamos falar por evento, por situações. Por algo que marcou, uma situação que por exemplo, marcou. eu acho que quando nós somos convidados para os eventos hoje, nacionais e internacionais, é uma coisa que diz que o Casarão tem uma relação, uma importância. Quando as pessoas pedem o Casarão, a gente queria usar como estúdio, como foto... Então, assim, essa relação natural para a gente é muito importante. Mas, assim, eu acho que uma coisa que nos marcou muito foi a exposição da Frida. Né? Nossa, a exposição da Frida. Então, assim, a exposição da Frida virou uma chave. Sim, literalmente. Chegou a sair Chegou a sair do Casarão, foi para um shopping, né? Então, assim, a exposição foi uma coisa que foi uma brincadeira, surge como uma brincadeira, meio que da minha cabeça, mas que nós recebemos mais de 15 mil pessoas. Foi sucesso. Né? Então, assim, 15 mil pessoas saindo das suas casas. E que se voltar, eu acho que vai ser sucesso de novo. Toda vez que te fizer, Frida, né, eu até disse, não, a gente não vai ter mais, eu não tenho mais, não vou talvez nunca mais fazer uma parecida, mas a Frida pra gente foi um lugar assim, né, eu te encontro e tudo, mas a Frida foi assim, porque assim, o te encontro tinha outros atrativos, tinha show, tinha comida, tinha empreendedor, tinha... Então, assim, a Frida não, era um espaço de 7 metros quadrados com instalações que faziam com que a pessoa saísse, atravessasse a cidade para ir fazer uma foto. Você não acha que foi a estética que encantou tanto ali? Não tem isso, essa estética? Sim, mas eu acho assim, na minha cabeça ainda é muita loucura. Né? Assim, tinha gente que... A gente fazia as pesquisas, de onde vinha, como soube, né? Fizemos tudo isso. E aí, quando a gente ia olhar os resultados, estou vindo de tal bairro, peguei 2 ônibus para fazer uma foto no corredor. Então, assim, aquilo era pra gente. Eu ficava às vezes parado lá, não me identificava e ficava vendo as pessoas, a relação das pessoas com o espaço. Era uma coisa que parecia assim, sei lá. Né? Então, acho que a exposição da Frida foi pra gente um momento muito assim,
que as pessoas disseram assim, gente, o que está acontecendo na cidade? Todo Instagram do Dia Amazonense que se prezasse tinha uma foto da Frida. Tinha, não, e teve um momento que eu já não... Eu disse, gente, vamos acabar com essa exposição, porque eu já não aguento mais. E marcava o casarão. E marcava, e tinha que repostar essa coisa. Eu digo, às vezes eu chegava em casa e ia olhar os stories, que aí tinha uma pessoa que fazia isso, e aí eu digo, gente, não tem outra coisa para postar? Já, né? Então, assim, a Frida pra gente foi esse momento muito, muito, muito especial. Na Frida a gente sai de 12 mil seguidores para 40 mil seguidores. Nossa. Né? Então, assim... Deu uma visibilidade muito e aí, depois da Frida, veio o Te Encontro, e aí as pessoas hoje elas têm uma definição de que os eventos do Casarão têm uma qualidade para você ir se divertir sem se preocupar com questões de violência. Então, assim, importante. Hoje a gente consegue passar para as pessoas esse lugar de segurança, de tranquilidade que o centro tem que proporcionar enquanto gestão, enquanto política, né? Olha, em recente entrevista para a revista Cenário, você disse que, abre aspas, se tivéssemos apoio, gerenciaríamos todo o centro e que as ações feitas pelo Casarão para ocupar Barroso podem ser resumidas em 4 palavras, abre aspas novamente, democratizar, reconectar, potencializar e dinamizar, fecha aspas. Eu gostaria que você discorresse um pouco mais sobre esses verbos que você elencou aqui em relação ao seu trabalho. Eu acho que o primeiro, democratizar, eu acho que é isso, né? Qualquer papel de gestão é democratizar o acesso. Então, assim, quando você não tem... E essa democratização, e aí também uma coisa, né? As pessoas ficaram comentando da frase e tudo. E eu não estou falando de democratização e dizer que o Casarão quer tomar conta do centro para si. Deu o que falar, matéria. Deu o que falar, deu bastante. Então, assim, não é que o Casarão vá ser dono do centro. A gente nem tem potencial para isso. Mas, quando eu falo gerenciar, é no sentido de apontar também para o poder público possibilidades. E por que vocês e por que não outras pessoas? Porque nesse momento nós estamos fazendo. E todos os outros que fazem, e na própria matéria fala disso, né? Sim. Todos os outros que fazedores deveriam ser chamados por esse poder público para juntar forças. Realmente. Na periferia, nos bairros, nas cidades que são ali, cidades que estão próximas. Eu acho que é tudo isso. E a questão de reconectar, eu acho que é isso, né? Eu acho que o mundo todo hoje vive essa reconexão com os centros das cidades, né? Isso é uma coisa que vem lá da década de 80, de tudo mais, essas reconexões, e chegam agora mais forte pós-Covid, né? Das pessoas, várias cidades no mundo fechando ruas para trânsito de carro, para que as pessoas habitem mais esses lugares. Então, acho que nós temos um patrimônio histórico, né? Eu estou aqui há 20 anos e, às vezes, como é ruim, né? Tem prédio que eu cheguei aqui e já estava fechado e ainda continua fechado, né? Então, tem lugar, por exemplo, eu não conheci o Museu do Porto, né? Sei que existe, mas eu não conheci, nunca entrei, porque já estava fechado. Então, está há 20 anos o equipamento fechado. Então, quer dizer, democratizar, reconectar, dinamizar, é fazer com que as pessoas tenham um programa no fim de semana, que essas famílias possam vir consumir os bens. Aí as pessoas podem dizer, mas esse pensamento é elitista do centro, né? Mas, nesse momento, resgatar o centro é potencializar e pegar as atividades nos outros eixos. Porque os outros lugares também, os bairros, e aí é um pensamento mais amplo, os bairros também vão surgindo de forma desordenada, né? O planejamento urbano não aconteceu para que Manaus, quando eu cheguei aqui com 1 milhão de habitantes e hoje com quase 4 mil, não houve um pensamento de planejamento urbano. Então, assim, como é que você vai querer que esses lugares estejam conectados com a cultura se nem as vias, né, nem as ruas, elas foram pensadas da forma como elas estão organizadas? Então, é um trabalho muito maior. Então, assim, por isso eu acredito que é importante fazer todo esse trabalho, mas vai ter fatias e, inevitavelmente, o centro guarda uma questão histórica. Se é um período de colonialismo, tem toda essa discussão também sobre isso. Eu acho que é a gente pegar os equipamentos e adaptá-los para a contemporaneidade, né? Se foi feito no período da borracha, mas hoje pode ser uma casa de hip hop, então por que não? Né? Então, assim, eu acho que não é o desmérito do que é aquela instituição arquitetônica. É como nós, enquanto sociedade, nos dias atuais, podemos ocupar com as nossas manifestações, sejam elas quais forem. Então, assim, e o centro, claro, eu estou falando do lugar que eu vivo,
né? Eu não posso vivência. também pegar uma bandeira, né, e dizer, eu vou lá mudar para tal bairro e fazer uma ação cultural lá. Não é inicialmente o meu lugar, e não é porque é desmérito. Mas eu estou aqui, eu acho que lá tem outros fazedores. E é bacana quando se juntam esses pensamentos e todo mundo vai construindo. Porque eu acho que aí é que a cidade tem uma relação natural, quando tem coisas acontecendo. Eu lembro quando eu fui dar aula lá no Padre Vignólia, naquele centro, né, da família. Cidade Nova. Cidade Nova. Então eu saía de onde ia para lá. Então naquela época eu fiz um trabalho lá. Hoje eu não estou mais lá, então não sei mais nem qual é a relação daquele lugar com o entorno. Então, assim, eu acho que é muito importante também você falar do lugar que você conhece e do lugar que você está ali entendendo o entorno e de como isso se movimenta, né? Eu acho que seria leviano eu dizer, eu vou fazer um trabalho lá no Mauazinho e chegar lá e... Não. Eu não conheço a realidade, né, não conheço a realidade, eu não sei qual a função social que está sendo exercida, quem são todos os fazedores, e a gente nem é desmérito não saber isso. Porque a cidade de Manaus é um lugar gigantesco, né? Então, quando eu falei essa parte, mas eu acho que nós, enquanto Casarão, temos muito a contribuir com o centro, né? No sentido e de mudar mesmo essa paisagem, né? Eu tenho um pensamento super, né, à frente de muitas coisas, porque eu viajo, porque eu leio, porque eu estudo, e isso me dá essa relação de me posicionar talvez diferente. Né? Outro dia eu me lembro que eu estava dando uma entrevista para a Rebeca Garcia. E aí ela falou uma coisa sobre o centro. Aí eu falei, ela disse, João, na época tal, a gente fez um estudo e você hoje fala o que o cara estava falando e que a gente achava que era muito distante. E você está fazendo. Que era essa ideia da reocupação, né? De transformar espaço em lugar, as pessoas se sentirem acolhidas. E a gente viu nas redes sociais como as pessoas querem o centro, né? Que seria maravilhoso voltar, né? E aí a gente vai pensar em segurança, em mobilidade, em tantas questões. Então, eu acho que o centro da cidade, né, é o lugar que começa a cidade, claro, mas ele não pode também ficar apenas com esse ranço de ninguém quer mais porque a cidade virou gigante. Acho que é um caldeirão e cada um vai fazendo em um determinado lugar, e se todos esses lugares tivessem atividade cultural, a cidade seria muito melhor para todo mundo, né? Então a cidade seria um lugar melhor para todos. Então, quando a gente fala do centro, é porque nós estamos ali, nós não temos capilaridade para chegar em todos os bairros, nem orçamento, nem financeiramente, né? Então a gente fala, eu acho que é isso, uma coisa bem antiga, né? Assim, que as avós, que as mães, né? Varra a sua calçada. E o vizinho vai ver e de repente ele começa a varrer a dele, e aí todo mundo vai varrer na sua e a rua ali está limpa. E aí limpa não é no sentido de tirar pessoas ou colocar pessoas, mas é no sentido de querer, né, cuidar, né, de querer um ambiente melhor, de sentar na calçada, de ver a criança correr. Então a Rua Barroso, nos dias que a gente faz os eventos, ela fica essa nossa calçada, né? A gente vê a criançada, vê pet, vê família, esse agora do literário, a galera adorou as redes lá, né? Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que o que a gente busca, e aí é meu pensamento, né? O que eu penso é que a gente tem tudo, mas falta essa conexão, né? Do poder público, ter pessoas, né, aptas a estar nos lugares, pessoas que entendam e que vivam a cidade. E aí eu concordo em alguns lugares. Você não pode colocar em determinados cargos pessoas que nem sabem o que é o centro, aí não vai acontecer. Essas pessoas, elas não têm uma relação. Tem que ter, ou então, pelo menos, que essas pessoas escutem quem está no lugar, né? Isso é um processo que tem muitos filósofos e pesquisadores, né, que chamam de placement, que é esse planejamento, né? Não é construir uma praça. Por que construir a praça? Quem vai consumir a praça? O que tem no entorno da praça? Aí a praça ganha valor e ela naturalmente é povoada. Não acontece isso e não vai acontecer nunca. Então, né, a gente tem sim esse potencial, e aí eu falo, o Casarão tem esse potencial, tem muita gente que está ali agregada a gente, né? Ali tem a Casa da Sereia, tem vários outros equipamentos que estão ali próximos. Todo mundo que vai nos procurar para conversar sobre qualquer assunto, a gente tenta ao máximo
também colaborar com o que a gente faz, com o que a gente entende. Mas é isso, muitas vezes a gente fica limitado porque nós somos uma organização privada, independente, e que a gente não consegue ser essa pessoa de ser um polvo com muitos tentáculos, né? A gente volta já para falar mais um pouco sobre isso. Fica aí que daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do cenário. A entrevista está bem interessante, não sai daí. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje, queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recordes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem. Povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos. De volta com o terceiro bloco do programa Cenário Entrevista, ainda falando aqui sobre artes, sobre fomentação cultural com ele, o produtor cultural João Fernandes, diretor-geral aí do Casarão de Ideias. A gente falou aqui sobre promoção cultural, incentivo, valores não, mas incentivo no sentido verbal, né? Que você também trabalha de modo independente. Mas eu gostaria que a gente tocasse aqui num ponto, antes da gente fechar o programa, que é voltado às leis de incentivo, né, à cultura. A regulamentação da Lei de Incentivo à Cultura, por exemplo, João, foi publicado no Diário Oficial do Município agora em fevereiro e regulamenta aí a Lei de Incentivo à Cultura de 2017 em vigor, simplificando o processo de captação e distribuição dos recursos por meio do Fundo Municipal de Cultura, né, aos projetos artísticos culturais da cidade. Você, enquanto fomentador, enquanto pessoa que tem experiência nesse ramo de captar recursos para poder colocar suas pautas em prática, eu gostaria que você explicasse a importância dessas leis de incentivo e promoção cultural e a importância mais ainda dessas leis, desses incentivos serem colocados em prática de maneira correta. Então explica para quem está em casa a importância dessa lei, porque a gente sabe também que nos últimos 4 anos isso foi uma pauta muito atacada. E eu não digo nem das leis mais municipais, a Rouanet, Aldir Blanc, enfim. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, que as pessoas em casa entendam o quanto isso é uma pauta necessária para quem vive da promoção artística. Então, acho que é bem importante isso, né? Vou pegar pela essa última parte dos 4 anos, né? E principalmente no ano da pandemia, onde muita gente recorreu para a arte, para estar em casa, os filmes, música, livro digital. Então, assim, as pessoas consumiram muita cultura. E aí essas pessoas necessitam entender que para consumir cultura existe por trás toda uma cadeia, né, de profissionais que executam, que chega na sua casa de forma,
Ou muitas vezes quando você vai para eventos gratuitos, vou para uma programação gratuita no teatro, vou para uma programação gratuita. Ali está sendo gratuita para você, porque em algum momento uma lei ou um patrocinador usou aquilo, né, para beneficiar a sociedade. Então é sempre bom a gente entender essa relação, né, principalmente a Lei Rouanet, que ganhou muita notoriedade, todo mundo entendia de Lei Rouanet, sem nunca nem ter praticado, mas todo mundo, né, passava a ter opiniões. Então a Lei Rouanet é uma lei de fomento, né, federal, que nesses últimos anos foi muito depreciada, né, foi massacrada mesmo, mas é o quê? Uma lei de incentivo, onde uma empresa tem incentivo fiscal por apoiar a cultura. E aí você vai dizer, mas para quê? Por que tem que ter? Porque o cara que faz TV tem, e você compra e você paga pela TV para ter na sua casa. A pessoa do automobilístico, né, os carros, eles têm incentivo fiscal para montar os carros e você não ganha nenhum carro de graça. Você compra, você paga. Então é para as pessoas entenderem que as leis de renúncia fiscal, elas estão em todos os âmbitos econômicos. Sim. Né? E também na cultura. Então, enquanto o pessoal da automobilística, que hoje é muito máquina, né? As máquinas montam os automóveis, enquanto um incentivo emprega 100 pessoas, um projeto cultural pode empregar quantas pessoas? Porque são várias cadeias. Então é importante a gente entender que cultura gera emprego e renda, né? E que essas leis fomentam essa possibilidade desses equipamentos, desses gestores, desses projetos acessarem um bem. E a lei não garante o recurso, né? Você consegue a lei, mas você ainda vai ter que fazer uma longa caminhada para convencer uma empresa a lhe patrocinar. Então não é aquilo que as pessoas diziam, pegou a lei e está ganhando milhões. A lei, você pode aprovar os milhões que você quiser. É um papel que lhe dão. Agora, você encontrar alguém que vá depositar na sua conta aquilo, são outros 500. Então, acho que isso é bem importante a gente falar, né? O Casarão mesmo usa de leis, né? Às vezes, o Mova-se, o festival de dança, que você já foi assistir, já chegou na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, você consumiu aquele monte de espetáculo de dança de graça, mas tinha uma empresa que estava pagando para você consumir gratuitamente. Então, e dali tinha mais ou menos 100, 200 pessoas trabalhando. Então, as leis, elas promovem, além da democratização e o acesso, geração de emprego e renda para toda uma cadeia econômica. Você acha que essas leis elas conseguem atingir aquele artista de menor peso, menor proporção? Ou você acha que há uma distribuição desigual? Aquele que já está conhecido no mercado tem mais chance? Olha, isso é muito relativo. Porque, por exemplo, a Fernanda Montenegro já recebeu muitos nãos. Então, ela, naturalmente, ela chegasse em qualquer lugar, era para dizer. Mas é uma relação de que é isso. A marca com o projeto e entender, claro, que a gente que está na região norte, mais afastado, a gente tem mais dificuldade, porque os escritórios dessas grandes empresas não estão aqui. Então, assim, a gente tem uma dificuldade nesse sentido, mas não é porque quem é mais ou quem é menos. E também uma outra questão para você trabalhar com a Lei Rouanet, uma coisa que eu acho que é muito importante, eu falei aqui no primeiro bloco, é muito importante a formação. Então, assim, tem um monte de cursos, né, de formatar projetos, de prestação de conta. Então, assim, se preparar para o mercado. Se você quer ser profissional naquilo. Não pode, eu vou pegar a lei, vou pegar o dinheiro e vou fazer de qualquer jeito. Não pode, isso não existe, né? E aí chega na esfera local, né? Então, assim, o Estado ainda não tem, mas está tramitando, outro dia eu soube, e o município que tem a lei já há um tempo, mas que ela não conseguiu o objetivo e agora tem essa nova regulamentação. Eu, particularmente, ainda não li, né? Não li todo o documento, mas eu tenho... acho que o principal, talvez o principal, a minha principal observação sobre a lei no município eu não acho que seja a melhor ferramenta centralizar a lei na mão do poder público. Né? Porque eu acho que a lei é justamente para possibilitar a cadeia da cultura se movimentar sozinha. Então, a lei é uma forma de autonomia. Né? Você pega ali o projeto, aprova a carta, o valor, e você sai atrás das empresas, de forma autônoma. Então, assim, você vai batendo de porta em porta até convencer alguém. Nessa, pelo menos é o que me falaram, não li tudo, mas nessa nova regulamentação não. Tudo vai ser via poder público. Então, acho que assim, aí há uma dissonância, porque a gente
a política pública ela não é uma política para o poder público, a política pública é para a sociedade civil. Então, assim, essa gestão, aí quem é a outra gestão? Se a outra gestão não tiver interesse, aí a lei vai ficar travada porque alguém está lá não vai ter interesse. E na próxima. Então a gente vai ter que ficar o tempo inteiro sensibilizando por uma conquista que poderia já ser feita de forma mais fácil, né? Então eu acho que isso é uma coisa que precisa ser observado, né? Dar autonomia para o artista. E as leis também vêm para isso, né? As leis de fomento. Na ausência do fomento dos editais e de todas as outras atividades, você tem a lei para correr atrás em outros lugares. Você pode buscar fora da cidade, né? Manaus hoje tem muitas empresas que podem fazer essa renúncia fiscal, mas às vezes não estão aqui. Então você, de alguma forma, pode se articular e ir atrás, mas nesse formato que está, a lei não vai permitir isso. Então eu acho que todas as políticas públicas têm que dar autonomia para o artista. Qual a tua expectativa para esse novo governo federal agora, no que diz respeito, no que tange aí o setor cultural? São as melhores, né? Principalmente no sentido da reconstrução, né? Então, ter novamente um Ministério da Cultura, ter novamente um pensamento. A Rouanet já voltou a receber projetos, já vai sair a primeira publicação de novos projetos aprovados, já saiu 3 editais, né? Já saiu um edital de escrita feminina, já saiu um edital de audiovisual para mulheres negras e já saiu o da Caixa Cultural, que ficou 4 anos sem ter. Então, quer dizer, em 100 dias você já vê aí uma gigante movimentação e já vai sair já a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II. Então, em poucos dias, você vê uma gigante movimentação para que o mercado da cultura volte e honre o PIB que acabou de ser apresentado, né? Quanto é o PIB da cultura para o Brasil. Então isso é muito importante. É um índice muito relevante, né? O PIB da cultura ser maior do que o PIB do automobilístico. Então, assim, é muito importante isso e esses estudos vêm agregar, né, as pessoas, a cidade, e eu acho que cada gestor tem que acompanhar esse pensamento, né? E tem divergências partidárias, e ok, mas nós estamos falando de acompanhar um pensamento de bem-estar para a cidade, de evolução, né? Então, assim, é entender tudo isso dentro do que é a cultura, a cadeia que foi completamente destruída o último governo federal, e aí a pandemia veio também, e a cultura foi mais massacrada. Então, esse retorno, né? Essa retomada econômica é de fundamental importância, que os editais venham com valores, né, que possam realmente retomar. Não é a ideia de pão e circo. Vamos distribuir aqui um monte de prêmiozinho baixo. Não é isso. É pensar que é uma cadeia. Às vezes tem muitos profissionais envolvidos em determinados projetos. Então, acho que é muito importante a gente entender o compromisso de pensar isso de uma forma potente, né? Eu acho que a cultura tem que ser pensada, ela nunca é uma bandeira, né, muitas vezes partidária. A cultura não é o primeiro, né, geralmente é educação, saúde, infraestrutura, mas se nós estamos passando hoje pela violência nas escolas, por tudo isso, é a ausência de investimento nesses setores que poderiam somar ao pensamento de uma coletividade e de uma cidade melhor, né? Então, assim, a relação é muito clara. Se você não tem cultura nas escolas, não tem atividades culturais, se você não fomenta, a escola ela se fragiliza porque ela sozinha, pedagogicamente, não dá conta. Ela tem que ter essas transversalidades, né? Essas ações. Não é mais admissível que uma pessoa diga que não conhece o Teatro Amazonas dentro de Manaus. Então, quer dizer, tudo isso é pensar políticas públicas para que as pessoas venham para o Teatro Amazonas, que a orquestra vá para o bairro, e aí você vai fazendo com que essas pessoas, que eu acho que é o mais importante, né? Você precisa sensibilizar e formar novos públicos para os equipamentos culturais, fazer com que, né, o público que existe está sedento. Isso, né? No festival literário foram mais de 2.000 livros entre doados, vendidos. Então você diz assim, as pessoas não querem ler. Claro que querem. Não tem eventos continuados, isso, né? Estimulem continuamente. Sim, né? Então assim, o que falta é essa relação da continuidade, né? Então faz. Então assim,
A gente fez o nosso, aí o governo faz outro, a prefeitura faz outro, o bairro faz outro coletivo faz outro. E aí todo mundo está imerso naquilo. Uma cadeia. Né? E aí você cria uma cadeia. Casarão de Ideias, como que funciona hoje no sentido de horário? Paga ou não paga para entrar? Quais são as atividades? Como é que tá a agenda? Conta pra gente. Então, o Casarão de Ideias funciona de quarta a domingo, a partir das 15 horas, Rua Barroso, no centro da cidade, Instagram, @Casarão de Ideias. Lá a gente tem um café, um espaço de leitura, cinema, uma lojinha colaborativa, uma galeria, um espaço multiuso e um jardim de comidinhas e bebidas. Que delícia! Muito bom! Eu sou artista, ou sou produtora audiovisual, ou estou iniciando nesse ramo, quero usar o espaço do Casarão de Ideias de alguma forma para promover o meu trabalho. Como eu faço, João? Isso é interessante. Nós temos lá na nossa bio do Instagram um link que vai para o nosso WhatsApp. E lá você escolhe programação, projeto, escola de ideias. Então tem um link, você fala com a gente vai ter um setor que vai inicialmente fazer essas orientações e depois a gente marca uma reunião para entender como o Casarão pode ajudar, proporcionar, né, mediar tudo isso. Então, deixa o teu recado para quem está te assistindo nessa câmera aqui, para quem está aí iniciando nessa vida de produções culturais, qual é o recado que você deixa para quem quer ser um bom promotor aí das ações, atividades culturais em todo esse sentido, no sentido de educar, no sentido de entreter, no sentido de informar, todo esse contexto que a gente conversou aqui. Então, eu acho que o mais importante é ninguém aprende do nada. Então, assim, existem milhões hoje de lugares de formação e é isso, né? Eu estou agora com 45 anos, estou agora no doutorado em administração para compreender mais. Então, é muito importante essa ideia de formação, de formação e informação. Porque é muito importante que você se forme e como você usa aquilo para, né, se informar. Então, isso é muito importante, a formação, encontrar o eixo, né? Que lugar você inicialmente quer começar, por onde você vai caminhar. Acho que isso tudo é muito importante. Observar, consumir cultura. Ninguém faz cultura sem consumir. Se você quer fazer cinema e não assiste cinema, eu acho meio difícil. Se você quer dançar, mas não faz aula, também. Né? Eu acho que, então, assim, é uma relação natural. A gente fala muito isso lá no Casarão, né? Curta, consuma e compartilhe cultura. Eu acho que isso é um tripé muito importante para uma relação, se você quer se profissionalizar. Eu sou profissional da cultura, vivo de cultura, né? Em nenhum momento faço outra atividade. Então é possível viver de cultura aqui em Manaus, fazendo sim. Ah, mas você está há muito tempo. Claro, aí é uma relação natural do tempo, né? Mas eu não comecei como eu estou hoje, mas eu entendia que eu poderia chegar aqui. Então também é muito importante essa dinamização de planejamento, né, de pensar qual é o que vai fazer amanhã, e assim entender os editais que vão surgir agora, como você pode participar, vai ter para Novo Talento, para primeiro projeto, vai ter tudo isso. Mas eu acho que é importante isso, você saber que, para além de ser artista, qual o impacto que você vai causar no outro e na cidade. Isso, para mim, é a maior observação. Eu não faço um projeto pensando, né, na relação do meu umbigo. Eu faço um projeto pensando onde eu vou atravessar e transformar a cidade e as pessoas. Então, esse é assim, meu maior recado, né? Pense sempre no atravessamento, pense sempre como aquilo ali, a partir dali, deixa de ser seu e passa a ser do outro. Maravilha, João. Mais uma vez eu te agradeço ter vindo até aqui conversar conosco, elucidar algumas questões. Também agradeço você que está em casa, que nos assistiu até agora. Espero que você tenha gostado desse programa feito especialmente para você. Lembrando que semana que vem, segunda-feira, às 10 da noite, nós estamos aqui de volta com o programa Cenário Entrevista pelo canal 8.2 da TV Onda Digital e também pelo YouTube da TV Cenário. Não esquece, lá tem outras matérias, outras edições do programa Cenário Entrevista, que inclusive você pode ver quando você quiser. João, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço e sempre boa sorte para todos nós. Até já!